Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais uma atividade da Mostra Mulheres Mágicas, Reinvenções da Bruxa no Cinema. Eu sou Carla Italiano, uma das coordenadoras junto com Tatiana Mitri, que está ali, e também com Juliana Guzman. Nós três fizemos a curadoria dessa mostra, que segue até o dia 30, aqui no Rio de Janeiro, sendo a última parada, da mostra, que começou em março, em Brasília, depois seguiu Belo Horizonte, São Paulo e se encerra aqui. E contamos hoje com essa oficina com a pesquisadora e professora Milene Migliano, que está aqui do meu lado esquerdo. Eu vou ler a bio da Milene, fazer essa introdução oficial. Milene Migliano é pesquisadora, professora e produtora cultural, integrante da Associação Filmes de Quintal em Belo Horizonte, do grupo de pesquisa Juvenália, questões estéticas, raciais, geracionais e de gênero em comunicação e consumo na ISPM em São Paulo, e também integrante do GECA, que é Grupo de Estudos em Experiência Estética, Comunicação e Artes na UFRB, Recôncavo Baiano. Ele também é pesquisadora associada da CLACSO, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais no Eixo Infância e Juventudes, e mais um tanto de coisa que não está escrita aqui nesse texto. Eu vou passar a palavra para a Milene, a gente vai fazer, a gente está gravando o encontro de hoje, também como registro, e ela vai apresentar como vai ser a dinâmica da tarde, como vamos conduzir esse encontro, mas já deixar registrado o nosso muito obrigada, a sua presença, que além de colega de trabalho também é uma grande amiga, então muito bom estar aqui, te ouvir, ouvir sua contribuição, e também já deixar anunciado que o convite foi enviado para vocês, acredito, o catálogo da mostra, que lançamos online, não foi impresso, só existe online, que conta com uma série de textos que desdobram as questões aqui trazidas pela mostra, e os debates, então não só falando dos filmes, mas também desdobrando mesmo os temas e todos esses pontos que foram levantados. E é isso, Milene. Obrigada. Obrigada. Gente, então, muito obrigada, Carla, muito obrigada, Tati, muito obrigada, Tayane e Su, que estão fazendo a interpretação em Libras aqui. Obrigada, Luísa, que está aí fazendo o movimento do registro, a Adri, que está lá, a Juliana Guzman, que não está aqui, mas que, enfim, muito obrigada por terem me chamado para participar da segunda edição. Eu participei da primeira edição também, que aconteceu no modo online, foi isso, não foi? Híbrido, em 2022, mas aí eu estava online na primeira edição, também publiquei um texto lá no catálogo, que tem uma relação com essa perspectiva do ensaio que está no texto que vocês receberam ontem, Delinquias Magicizando contra o Patriarcado, e que tem muita relação com a proposta do trabalho que a gente vai fazer aqui hoje. Então, quero agradecer agora no microfone todas as pessoas que estão aqui também. Muito, muito, muito grata por vocês virem aqui trocar hoje, Então, nosso tempo já está correndo, como sempre, não para, E esse entendimento, inclusive do tempo circular, do tempo que gira, do tempo que não para, mas que volta, E aí eu acho que é por isso também que eu estou dizendo, da primeira edição e tudo mais, é um conhecimento associado ao conhecimento das bruxas, São elas e muitas outras pessoas e corpas que estamos nesse mundo que entendem a importância do tempo, a importância dos ciclos. Então, o nosso ciclo de hoje ele já começou, já estamos aqui nesse rolê, E a ideia é que a gente converse um pouco dos entendimentos que vão formular, inclusive o convite para eu estar aqui, que vão formular a ideia de delinquir, de devir delinquir, E por que delinquir. Então, para a gente conversar um pouco sobre isso e também transformar, porque é isso, também movimento, Aí a gente vai assistir. Vocês viram algum filme já da mostra? Que bom. A gente vai ver um curta, depois a gente vai ver 2 excertos, e aí a gente vai ver um outro curta. A princípio, esse é o programa, Tudo está em transformação, a gente pode mudar também, E vai ter um intervalo, que também a gente pode mudar, mas eu acho que é preciso para a gente dar aquela necessidades fisiológicas. Vamos lá, não vamos complicar aqui, sem neologismos complicados nesse momento. E aí a gente
retorna para fazer 2 exercícios, que a gente está numa oficina, e a ideia é que a gente coloque a mão na cabeça e dar uma reboladinha para, né, dar uma magicizada, né? A perspectiva dessa produção, desse produto, não é nada definido, mas é algo que esteja contaminado com a experiência de vocês e com a experiência desse nosso encontro no entendimento do devir delinquir. Beleza? Alguma questão? Não? Gente, por favor, tá? Então a primeira questão que eu tenho para vocês, eu queria muito que vocês dissessem, ao menos, quem são vocês, numa dimensão cartográfica, que pode ser uma cartografia afetiva, de onde vocês vêm, a localização contextual, enfim, situacional, que vocês quiserem trazer para mim, tá? E para mim não, para nós, né? Porque a ideia é essa, da gente já circular e mais alguma coisa, entendendo que é só um primeiro start para a gente beber um gole d'água e a gente se saber um pouco mais. Tá bem? A Carla está com o microfone e ela é maravilhosa, olha só. Não sei se a gente começa por aqui, Começa aí, ó, já tá aí perto. Ninguém nunca nem quer começar. Ah. Tem certeza que é só pôr o microfone na mão que rola. Boa tarde. Eu sou o Gabriel, sou daqui do Rio, mas também sou da rua. Maravilha. Eu sou a Izzy Silva, eu sou moradora de Duque de Caxias, que é a cidade vizinha aqui na região metropolitana do Rio. Eu sou professora de língua inglesa no momento e estou tentando fazer o processo seletivo para pegar o mestrado de literatura na UERJ também. É isso. Eu sou uma pessoa não binária transfeminina. Prazer, Isis. Prazer, Gabriel. Boa tarde. Eu sou o Vitor também, nasci e vivo em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Sou escritor, professor de Química e atualmente pesquisador de educação. Então eu trabalho muito com ficção, tanto na pesquisa quanto na escrita. E sou uma pessoa LGBT também, sou pansexual. E, enfim, muito feliz de estar aqui. É muito difícil a gente estar aqui vindo de Duque de Caxias, porque a Baixada Fluminense muitas vezes fica distante do centro cultural do Rio, né? Então, eu fico feliz quando tem atividades assim em horário mais cedo, possibilite a gente estar aqui. Olá, meu nome é Vinícius Omar. Eu estou feliz também de estar aqui, de encontrar a Milene, que foi minha professora em Cachoeira. Eu estudei cinema lá, é uma cidade muito especial, convido a todos a, enfim, terem a oportunidade de conhecer o interior da Bahia. Eu estou aqui no Rio há alguns meses, vim fazer mestrado na UFRJ, no PPGMC, um programa de mídias criativas. Eu estudo, pesquiso cinema e performance, cinema expandido. E, enfim, estou aqui também para encontrar, criar novas redes, né? Sou novo um pouco por aqui, mas em um sentido bem acolhido também. É isso. Oi pessoal, boa tarde. Eu sou o Zonda, eu sou de João Pessoa, Paraíba. Eu moro aqui há 6 anos, morava em Brasília antes. Atualmente, resumindo, eu estou fazendo doutorado, primeiro semestre em Memória Social, lá na Unirio. E trabalho com cinema desde a graduação, em diferentes perspectivas, né? Literatura, e agora eu estou abordando a questão do patrimônio. E também pesquiso em paralelo a questões LGBTQIA+, relacionadas ao patrimônio cultural. Prazer estar aqui. Prazer. Olá, boa tarde, eu sou a Carol, psicóloga, e já encontrei um fio. A questão da dificuldade de vir de Bangu para cá, magicizar, adorei esse termo, pensar possibilidades do Rio de Janeiro, borbulhar também em outros lugares, não só na Zona Sul e Centro. Já estou animada. Prazer, Carol. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou Yanara, eu costumo dizer que sou pernambucana em trânsito.
Estou aqui em razão de um doutorado aqui no PPG-Cine, da UF. Eu trabalho com cinema e educação há muito tempo já, sou cineclubista, pesquisadora, eu acho que zona ali. E é isso, é o recorte gênero, né? Cinema com mulheres em Pernambuco, nessa articulação com as políticas públicas, pensando, né, todas as ações afirmativas, assim, que materializam os projetos, né, de filmes, enfim. Então tem tudo a ver, assim, tá aqui, conheço Milene nesse caminhar, né, nesses nossos caminhares, nas neologismos. É isso, gente, vai ser massa a troca. Satisfação, né? Para Carla, que ela tá fazendo a mensageira. Olá, boa tarde, meu nome é Rafael, eu moro no Caxambi, também estudei na UFRB, mundo pequeno, né? Mas me formei em cinema na UF, onde eu também fiz um mestrado em comunicação. Atualmente eu estou fazendo um cineclube pela Lei Paulo Gustavo lá em Niterói, no MAC Niterói, toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, se chama Cineclube Pajubá. Está todo mundo convidado, por favor, estamos precisando de público. Próxima sessão é no dia 28, dia do Orgulho. E vai ser Sessão Desejos, é uma curadoria com filmes de curta-metragem brasileiros. E é isso. Fiz minha propaganda. Rafael, né? Isso, sigam no Instagram Pajubá Núcleo. Obrigado. Adoro novos perfis. Eu vou me apresentar também, eu sou Carla. Trabalho, né, com curadoria e programação de mostras e festivais, inclusive esta. E também sou doutoranda na UFMG e pesquiso cinema feito por mulheres que tem uma forma experimental. Então, um pouco por aí também, assim, né, pesquisando gênero cinema e um pouco por esse caminho. Sou a Tati Mitra, sou produtora da mostra e fiz parte aí também da coordenação da curadoria. Eu sou, na verdade, eu trabalho com produção de cinema, audiovisual. Eu tenho uma produtora, a Marílio, que é a produtora da mostra. A gente também estava juntas na primeira edição. E eu trabalho muito focada em produção de documentários. Então, também é isso. Você quer se apresentar? Vem mais pertinho. Opa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Alex Varela, eu sou frequentador aqui assíduo do CCBB, participei da primeira edição da mostra. Eu sou historiador, eu sou professor da UERJ, Departamento de História da UERJ, do programa de pós-graduação em História Política da UERJ. Bem-vindo, Alex. Obrigada. Bom, gente, então temos aqui muitas pessoas em fluxo, né? Acho que tem um fluxo que nos atravessa, que é esse interesse, né? Na memória, no patrimônio, na cultura, no cinema e nas dissidências, né? E aí, acho que agradeço todo mundo que se apresentou, e aí eu acho que a gente já começa a falar um pouco desse lugar de onde a perspectiva delinquir surgiu para mim, né? Desde a tese eu tenho trabalhado no entendimento da zona limiar, dessa perspectiva das liminaridades. Que ideia é essa de liminaridade? Ela é uma perspectiva de uma zona de encontro entre dois ou mais espaços. E esses espaços não necessariamente são espaços físicos, né? São como territórios, mas que também não necessariamente precisam ter uma materialidade espacial, né? Essa ideia da liminaridade, né, como essa zona, acho que zona é uma palavra ótima, inclusive, para a gente pensar, né, essa zona liminar, ela é um fluxo, a gente poderia dizer, mas sem determinar, porque na hora que a gente determinou, acabou. Né? É muito assim do tempo que a gente está agora, né? Do século XXI mesmo. Embora um dos primeiros pesquisadores que tenha situado a perspectiva da liminaridade, na verdade do limiar, tenha sido Georg Simmel,
num texto que se chama A Ponte e a Porta. Talvez muitos de vocês aqui, né, entendendo que a academia é um desses fluxos que nos atravessam, já tenham conhecido esse texto. Não, A Ponte e a Porta não, é A Ponte. O que ele vai falar desse texto? Ele vai dizer como que a ponte, né, e vai lá a flecha de Oxóssi, como que a ponte, né, é um território que não é nem de uma margem, nem de outra. Ela é um território entre. E aí a ideia do entre é uma ideia que talvez seja mais acessível da gente capturar. Não é nem uma coisa, nem outra. Mas por que ela é tão importante? Porque ela guarda nessa sua dimensão constitutiva a potência do encontro desses lugares que estão na relação conformando essa zona. Tá dando para entender, gente? Tá, né? Várias pessoas já devem trabalhar com essa perspectiva aqui. Mas por que eu estou insistindo nela? Porque lá na doutorado eu comecei a pensar numa ideia da liminaridade, das zonas de liminaridade, enquanto zonas criativas. Então, essa potência desse encontro, desse espaço entre, que o Walter Benjamin, né, que escreveu As Passagens, que escreveu Paris, capital do século XIX, né, também fala dessa liminaridade, também fala dessas zonas liminares, e aí ele vai falar da ideia da soleira da porta, quando ele está falando de Paris, no século XIX. E ele vai falar, por que ele está falando da soleira da porta? Porque Paris, no século XIX, estava, enfim, passando por um processo de reabilitação urbana para conformar os corpos entre muitas coisas, mas das prostitutas, que eram os corpos mais difíceis de serem capturados, de serem controlados pelo Estado. Pronto, falamos Estado. Consegui demorar 5 minutos? Demorei? Mais de 5? Deu? Pronto. Bom, então, Benjamin estava lá falando sobre a liminaridade da soleira da porta. Por que ele estava falando disso? Porque era nessa soleira da porta que era indiscernível saber o que tinha para dentro dos espaços fechados. Não se sabia, estando na soleira da porta, o que acontecia dentro das casas. Deixa eu ficar para cá que eu já estou entrando na frente da sua, eu vi. Obrigada, Su, desculpa. Se sabia dessa relação da rua, do espaço público, onde as prostitutas atuavam. Se sabia do que se acontecia dentro de algumas das casas. Mas se você passasse por essas ruas e não soubesse que aquela casa guardava o trabalho das profissionais do sexo, você não conseguia saber que aquela porta dava esse outro espaço. Então, a soleira, se você estivesse passando pela rua naquele momento e tivesse acontecendo alguma interação na soleira, era um espaço em que o que acontecia ali podia dar uma pista, mas podia ser uma pista que era falsa em relação ao espaço de dentro da casa. Bom, estou aqui situando. Quem mais vai falar de liminaridade? Victor Turner, um antropólogo, quando ele vai falar dos ritos de passagem em comunidades indígenas, dos ritos de passagem, né, no nosso tempo do corpo, que passa de criança para jovem na nossa sociedade ocidental, né? Depois para adulto e depois, enfim, pessoas idosas e pessoas que voltam a ser criança. E bom, enfim, o Victor Turner vai dizer que quando os corpos estavam em transe, nesses rituais de passagem, esses corpos estavam em zonas liminares,
em zonas em que não dava para saber onde esses corpos estavam. Agora, passou uma carga elétrica aqui no meu corpo para dizer que eu estou trazendo essas pessoas teóricas, né? Essas pessoas da academia para falar, mas essa ideia da liminaridade nas nossas vidas, ela é muito mais pulsante do que as palavras que eu estou dizendo aqui, né? A gente tem aí, muitas vezes, no nosso próprio corpo, a liminaridade atravessando, a liminaridade nos constituindo. E por que eu ainda estou falando da liminaridade? Porque nessa zona de encontro, que não é necessariamente uma zona de passagem, a gente pode passar muito tempo nessa zona, e Benjamin vai falar, ela pode ser uma zona de detenção também. Você pode ficar ali preso, na liminaridade. Pode, inclusive, aproveitar esse espaço como um espaço muito produtivo, muito prenhe de possibilidades, um espaço de sonho, um espaço de desejo. Mas, acima de tudo, um espaço incapturável. Um espaço que só estando nele é possível compreendê-lo. E aí a gente começa a se aproximar da ideia de delinquir. Né? Essa palavra nova aí que a gente está inventando, que eu tenho brincado muito com essa palavra, porque ela é uma palavra que me joga para um espaço que não é só esse corpo aqui, nessa forma do agora, que é o meu espaço de sonho, de desejo, de imaginário, de vários filmes. E aí, de repente, eu estou vendo um filme que não tem nada de delinquir na perspectiva dele, e eu falo, gente, olha ali, delinquir. São assim os devires, né? São assim os devires, né? Então, essa ideia é uma ideia que tem me atravessado muito. E eu tenho começado a perceber, inclusive, como essa perspectiva que eu estou nomeando, mas que, enfim, está aqui, né, para a gente daqui a pouco mexer, como se fosse um saquinho de pipoca, aquele cheiro gostoso do cinema também, né, como que está em transformação. Por que delinquir? Por quê? Quais são as palavras, né, que a gente está aí nessa justaposição, sobreposição, compondo, né? A palavra queer, que a gente já conhece, né? Mas vamos falar um pouquinho dela aqui, porque temos aqui uma câmera que a gente não apresentou, esse objeto que está aqui, que nos une, né? E que pode ser muita gente ali nos vendo, né? Qual que é a ideia de queer? É uma designação para queer, essa palavra de outros territórios, de uma língua, enfim, estrangeira, que é o inglês, né? Que tem esse entendimento do estranho, do diferente, do esquisito, do que não se enquadra, do que não se ajusta, principalmente numa relação da corporalidade, né? Na dimensão de uma heteronormatividade, a gente poderia dizer assim. Certo? Pronto. E aí, por que queer? Bom, aí tem muitas coisas, né? A primeira é pra gente trazer pra cá, né? Trazer pra cá, pra ideia latino-americanidade. Estamos aqui. Queer é uma palavra que a gente tem no português. O que significa? Queer. O cu ou queer? O cu é um pedaço do queer, né? Então, queer, aí a gente já quebrou o queer em duas, pronto. O cu é uma delas. Que aí a gente forma o queer, certo? Aí, cus em fluxos, cus que vão, né? Mas o queer, ele está relacionado com cozinhar, com costurar e com cultivar, no sentido do cuidar.
Pronto, agora a gente já pode ficar aqui, vamos chamar a Ética Amorosa da Bell Hooks para conversar com a gente, vamos chamar a Audre Lorde, né, para fazer várias costuras aí dessa luta aguerrida do feminismo negro, né, que enfrenta a colonialidade, né, com armas muito poderosas que são os corpos, que temos também, mas que não são os corpos negros no meu caso aqui, né, mas que são corpos que também estão implicados na luta, então, e que são corpos capazes de costurar. E aí a ideia que, né, gente, tem muita gente, tá, para falar desse queer, eu até anotei aqui as referências, mas eu não vou dissecar agora não, a gente pode depois conversar sobre elas. Eu nem sei que elas são, ó, a pessoa começa a falar, não bebe água, peraí. Olha que chique, gente. Escambau. Mulheres mágicas. Bom, queer. Costura. Né? Cuidado. Cultivo. Cu para trazer esse lugar do queer para cá. Porque é nosso. Né? Porque todos temos, mas porque também a gente bate no chão, né? A gente quica, a gente sabe cuidar. E na dimensão do delinquir, quando a gente está falando de um corpo delinquir, um corpo que vai enfrentar as regras, as normas dos espaços no qual ele estiver, os regramentos, esse corpo delinquir vai ser delinquente em relação às regras que estão colocadas. As regras do cinema, por exemplo. As regras da normatividade de gênero ou da normatividade amorosa. As regras... Estou aqui pensando. As regras, inclusive, do conjunto social, trazendo para o nosso tempo outros modos de ser enquanto grupo de seres que, muitas vezes, no caso das populações indígenas, sequer se organizavam como grupos de pessoas. Se a gente pensar, né, na cosmologia indígena, e assim, sem simplificar e sem homogeneizar, né, mas acionando um pouco do que a gente conhece, a gente vai lembrar que as cosmologias indígenas entendem o mundo como um encontro de seres. E aí, eu chamei a câmera aqui, né? A câmera é um ser, tem sua agência, faz diferença na minha relação. Eu poderia, por exemplo, já estar aqui falando, sentando aqui com a Yanara, estando mais próxima, vou voltar, viu, Lu? Enfim, mas a câmera, ela está me pedindo para ficar aqui. Eu podia estar sem microfone. A câmera está me pedindo para eu ficar com o microfone. Então, a câmera é um ser. E esse conhecimento, né, que agora tem um monte de gente aí falando das coisas, né? A internet das coisas. Não vou citar não, tá? Relator, a materialidade, a vida. Bom, os indígenas, as populações indígenas já entendiam isso, que está tudo em relação, né? O que as bruxas compreendiam? A importância da energia das relações dos astros, das fases da lua, das marés, de como que isso influencia nas sementes, de como que isso influencia nas plantas, qual que é o tempo certo de você ir lá e fazer uma muda de uma planta, ou colher. Quem aqui já foi lá e pegou um galinho da planta e no mesmo minuto a planta esmoreceu? Ah, mas isso foi o axé da pessoa. Bom, também coisa de bruxa, né? Mas tem o tempo certo de você ir lá e colher a planta para fazer a muda, ou mesmo colher a planta para poder comer, para poder fazer seu chá. Então as coisas estão todas em relação. E isso não é só religião não, viu, gente? Isso é vida mesmo. Nós estamos aqui e a gente sabe que a gente precisa estar reconhecendo as relações.
Então, a ideia delinquir é uma ideia que vai compreender essa delinquência em relação a regras. Então, há sempre uma disrupção do controle. Há uma perspectiva de quebrar esse regramento, de quebrar esse entendimento do regramento. E a dissidência de gênero está nesse corpo que está quebrando a regra. Ela já é intrínseca à perspectiva delinquir. Isso vai significar, então, que a gente está trazendo esse entendimento de uma transformação de mundo. E a corporalidade queer, por si só, já está quebrando o patriarcado. Né? O que a gente entende como patriarcado? Esse mundo estruturado a partir de uma figura masculina, pai, que define, que controla, que determina, né? A ideia do queer já está quebrando essa situação de privilégio desse corpo que a gente está envolvidos. E não são só as instituições, são os entendimentos também. Tá? E me veio aqui um fluxo que atravessou e saiu correndo, né? Aqueles que passam assim. A ideia dessas corporalidades delinquias, desse devir delinquir, né, que nos atravessa, que nos constitui mais ou menos, que às vezes está nos nossos sonhos, que às vezes está nos nossos desejos, que a gente às vezes nem entendeu como é que isso pode existir. Eu vislumbro em alguns filmes, como a gente conversou aqui já, né? Mas também em outras liminaridades criativas. E aí, quando eu estou dizendo liminaridades criativas, eu estou pensando numa performance que não é só uma performance, que também está produzindo um filme, que também está produzindo um ensaio. Eu estou pensando numa música que, na verdade, está sendo uma potência para um clipe, para um videoclipe musical, ou que está, por exemplo, mobilizando uma comunidade para vir plantar uma horta, para vir bater uma laje, para uma outra produção que pode ser fazer uma farofa, fazer um feijão, ou inventar uma receita. Não necessariamente essa produção, dessa potência, dessa liminaridade criativa precisa se configurar numa materialidade que vai ser experimentada, fruída esteticamente numa sala de cinema. Pode ser um mapa da comunidade, mas que vai estar sendo agenciada por esses corpos que não estão pensando um modo de existir no mundo heteronormativizado. E isso faz muita diferença, porque parte de um outro estado de ser no mundo, que na sua constituição já não é patriarcal. Já quebrou. Tô emocionada. Toda arrepiada aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Ai, gente. Tá tudo bem? Tá dando pra ser gostoso? Como é seu nome, pessoa que chegou? Ótima tarde a todos, a todas. Eu sou a Fernanda, me perdoem pelo atraso. Eu estava muito ansiosa para estar aqui, mas algumas outras situações aconteceram que eu me atrasei. Me desculpe a falta de reverência ao seu trabalho. Nossa. Eu estou adorando de ouvir. Obrigada, Fernanda. Ouvi-las, né? Ouvi-las. Obrigada, Fernanda, pela presença. Bian, 14h45. Eu já falei um bocadinho,
Acho que já está na hora, Adriele. Olha só, gente, isso é magia. Eu não falei uma coisa importante. Obrigada, viu, Adriele? É exatamente sobre você mesmo que eu preciso falar. Por que a gente trouxe a ideia do magicizar o patriarcado aqui, né? Nesses corpos delinquias, nessas corporalidades delinquias que a gente está, que a gente vai conversar, né? Que a gente já começou a conversar sobre. Porque o cinema é esse espaço da magia. Né? Então, eu estava aqui ampliando esse contexto dessa produção, porque é isso, né? É assim, e eu realmente só desejo que seja cada vez mais para a gente transformar mesmo. Mas aqui a gente está nessa sala e aqui a gente vai falar dessa potência no cinema, que é essa magia que transforma a realidade na sua feitura, na sua produção, no transformar uma ideia num roteiro, num filme, com toda a coletividade que é preciso para fazer um filme existir, seja um filme feito por uma pessoa, por 10 ou por 500, né? Então, a ideia do magicizando desse devir delinquir, magicizando o patriarcado, é a gente pensar isso aqui na mostra Mulheres Mágicas, Reinvenções da Bruxa no Cinema. E bruxa por quê? Porque a bruxaria está solta. A bruxaria não está só com o chapéu pontudo, não. A bruxaria está em todo lugar. Está em todas as corporalidades que conseguem acionar a partir da compreensão de que esse mundo aqui é um mundo cheio de energia para a gente mobilizar e ativar. E aí transformar. Então a gente vai ver Abjetas 288. Quem já viu? Ai, que bom que não foi todo mundo. Quem já viu, eu agradeço por ter a disponibilidade de assistir mais uma vez. Vai ser a primeira vez que eu vou ver na tela grande, tá? Que eu sempre vi na telinha do computador. Mas é um filme de Renata Mourão e de Júlia da Costa. Um filme que foi um projeto de conclusão de curso da Universidade Federal de Sergipe. E é o filme que, enfim, há alguns anos me mobiliza e onde Delinquir chegou. Tá bem? É um filme que ganhou vários prêmios, ele está na Embaúba Play depois, para quem quiser ver depois. Ele passou aqui na mostra, na programação dessa curadoria incrível. E mais alguma coisa, Carla? A duração são 21 minutos, tá? Ele está entre curta e média e tal, mas é curta, tá bom? Vai passar rapidinho, aí a gente corta o filme e conversa um pouquinho. Gente, vocês se animem aí para falar, viu? Um pouquinho, e aí a gente entra nos outros excertos e depois a gente fecha com outro filme para o intervalo fisiológico. Tá bem? Essa ideia do intervalo fisiológico ele vai ser curto, é só por isso que eu estou falando isso. Obrigada, Adriele. Delinquir. O que vocês acharam? Quem acabou de ver? Quem viu já antes? Quem quer falar? Tem gente. Pode vir, Zonda, também, se quiser. Não, fica aqui. Não. Ótimo. Eu li seu texto ontem, né? E ele dos filmes... Fui eu, desculpa. Foi você. Dos filmes e objetos é que eu não tinha visto. Eu tinha visto os outros, não é? O mexicano e o do Paul também, né? Do Paulo Preciado. E esse me lembrou também muito a experiência, né? Daqueles corpos delinquentes no México. Me lembrou bastante, né? Eu, assim, primeiro que eu acho que Aracaju é massa, eu acho muito legal, conheço. E é impressionante como a presença desses corpos nesses lugares, esses não lugares. Essa bruxaria, né, ali, ela tá na ideia da dança, né? Da música e da dança, né? Então, assim, só para começar. Eu revi esse filme, né? Mas é sempre uma magia, assim, rever. Eu acho que as coisas vão se reconectando, inclusive com você e com as
realizadoras, assim, foi bem legal também escutá-las, deu para fazer algumas perguntas, mas revendo, né, eu acho que tem a montagem é muito legal, né, a forma como esse filme se constrói, as imagens se sobrepondo, essas fotografias, assim, essa sensação de coisas fragmentadas, assim, né, dessa cidade cheia de ruínas, assim, espaços, mas e aí sempre volta para esses corpos também, que tem essa forma de reconexão pelo contato um com o outro e reaproveitando, parece que esses próprios resíduos, não sei se dejetos que essas ruínas, né, geraram e se apropriam dele para se potencializar, né, para se reconectar com esses lugares. Enfim, é um filme engraçado também, assim, eu sempre dou umas risadas, eu acho, com ele, sabe? Meio um deboche, assim, essa coisa meio... E o som também, né, você falou da música, da dança, é bem imersivo também, muito, muito especial, né, enfim, quanto cinema e as realizadoras nesse lugar de imaginar, né, de criar, assim, com poucos recursos também, teve um financiamento coletivo, tudo uma equipe super trocando, fazendo isso acontecer, propondo essa visão, né, que eu acho que são filmes de visão, assim, que, enfim, que organizam, só querer compartilhar, quero também ouvir. Quando a gente teve a oportunidade de conversar com elas, Vinícius saiu, mas ele propôs uma live dentro de um festival na época da pandemia, em que elas foram convidadas e eu estava conversando com elas, assim, elas contaram muitas coisas, mas uma das coisas que elas disseram é que a perspectiva era que o filme fosse um musical sci-fi. Então, um musical de ficção científica, né? Então, daí já começa essa perspectiva das liminalidades estéticas no filme, né? Além de tudo, o que a gente vislumbra, né? E que nos afeta, né? E aí, enfim, aí tem uma dimensão experimental também, para mim, né? E da montagem, inclusive, né? Que essa montagem que vem e que vai, né? Essa ideia do musical com a dança de contato, né, que é uma dança urbana, mas que é uma dança que, poxa, pensa isso no cinema, dança de contato, né, e aí tem a dança de contato com, ai que gostoso, com o chapisco, né, no começo do filme, né, enfim, a dança está sendo feita ali na rua, e aí essa dança que está situando essas corporalidades como existentes naquela terra, como, enfim, corpos e corpos, corporalidades que são de aqui, né? A ideia, já falei de você, que você foi ali, mas já falei que rolou a live lá no no Edit Cultura, isso, Bragança, e online. E aí, volta, pife, agora... a véia do shopping. A véia do shopping, que era uma pessoa, né, que, enfim, teve várias questões, inclusive com relação à sanidade mental, a partir de um evento familiar, e aí ela passa a circular pela cidade, no estacionamento de um shopping, com um carrinho, ela tem uma recriação, né, o corpo dela, enfim, recria, né, e no filme é recriada, mas tem um ponto para mim que é muito importante aqui no Objetas, que a véia do shopping não é uma, mas são duas. Aí arrepiei. E aí, nessas, enfim, digressões e pensamentos que eu tenho construído, né, vocês sabem por que é 288? Não. 288 no Código Penal Brasileiro é o código que tipifica a formação de quadrilha. Em aqui, que é essa fabulação de Aracaju, né, é proibido estar em mais de 3 pessoas na rua, por isso que o policial, o milicial, atua sobre as corpas delas, porque elas estão ali em 4, né? São as 2 veias do shopping e as nossas protagonistas, Joana e Valenza, né? Então, a veia do shopping, aqui são 2. E aí, trazendo Saidiya Hartman, no texto Vênus em 2 Atos, eu faço uma aproximação
que a Saidia faz no texto, nessa recriação dessa companhia para a véia do shopping circular por aqui. Porque em Vênus em Dois Atos, a Saidia Rachman, que é uma historiadora, mulher negra, e que vai pensar as histórias das mulheres negras nesse tempo da diáspora, da escravidão e de todo esse sofrimento, onde a gente não tem uma memória narrativa, a gente só tem uma memória das fontes, né, dos arquivos, enfim, dos dados. Ela vai fabular companhias para essas mulheres, das quais a gente tem alguns dados e que dizem e que, enfim, registram, afirmam a existência dessas mulheres, né? E aí eu vou fazer essa aproximação e dizer que aqui em Abjetas 288, a véia do shopping, enfim, ela tem essa companhia, um desejo, uma fabulação, um sonho, uma presença, um amor, né? Um amor fraternal, de amizade, da companhia mesmo, de não estar sozinha e naquela solidão, né, chegar até onde ela chegou, que foi o suicídio. Que não vamos falar aqui sobre isso, porque não é sobre isso que estamos aqui, mas só para a gente, enfim, fazer essa costura dessas potências que estão nessa liminalidade criativa de Abjetas 288. Beleza, Fernanda? De boas? Massa. Então, eu queria passar o excerto. A Adriane está lá, olha, ela está lá, uma sombra assim, ó. Passar o trecho de Mato Seco em Chamas, de Joana Pimenta e Adilei Queiroz. Alguém já viu o filme? Todo mundo? A gente vai ver 5 minutos, tá? Aí a gente conversa 2 minutos, não, muito mais do que isso, e aí a gente vê mais um trechinho e conversa mais um pouquinho, beleza? Esse é o texto, né, menina? Então traz várias referências, né? Tá, e tem... Assim. Estão lá no texto. Então, e a gente pode, daqui a pouco a gente também conversa mais. Fala, Carla. Tudo bem? Então tá, deixa eu sair daqui. E a gente vê a Melícia ali, né? O carro da Melícia vindo, tem um drone na frente, um drone atrás, né? E Leia tá ali, enfim, na guarda. E de repente a gente tá com a Leia dentro do ônibus. E a gente tá, enfim, numa festa, né? Como o Gabriel falou. E a música que toca nessa festa, né? Piranha, você queria ir para o céu, você está no helicóptero, tu vai dar ou vai descer, né? Vai dar para o piloto e vai dar para o copiloto, né? Mais ou menos, enfim, não sou uma cantora, tá, gente? Senão a gente estava fazendo outra coisa, mas agora veio uns 3 filmes aqui, na minha cabeça, não vou falar, mas como que esses corpos dessas mulheres estão ali dançando uma música que a gente poderia dizer que música violenta, né? Que música... Elas estão ali livres, elas estão aproveitando aquela música para fazer o chamego, para fazer a performance, para fazer o passinho no ônibus virando, para tomar ali a sua bebida, fumar seu cigarro. Elas estão felizes, elas estão contentes, elas estão, como você falou, extravasando, né? Estão vivendo, estão ali na sua magia, na sua encantaria, livres. E mesmo que a música tenha um texto que a gente pode considerar, e sim, consideramos, muito violento, elas estão colocando esse texto de ponta cabeça e fazendo ali o que elas querem fazer, que não é essa opressão que está no texto. Então elas estão magicizando também aquela música. Eu não trabalho com funk, né? Tá rolando aí, tem uma exposição até no mar, né? A gente sabe toda a potência do funk, já trabalhei, já estudei, já conversei muito sobre funk, mas elas estão ali colocando o corpo delas para existir e para criar, né? Então, fala, Gabriel. Rafael, desculpa. Mas tem um Gabriel aqui, né? Pensando também no território, né? No espaço que elas estão dançando, que é dentro de um ônibus, que não é um lugar para se fazer isso necessariamente, mas elas ocupam e ressignificam esse espaço daquela forma ali, né? Então, eu vou tentar lembrar, mas eu vi um filme recentemente que é assim, incrível. É um curta-metragem que a mulher se muda para dentro do ônibus.
E aí faz um reality show dentro do ônibus. Então, assim, porque é um espaço de trânsito, né? E que as pessoas passam muito tempo, né? Principalmente pensando na cidade grande, a cidade que tem problemas de transporte como o Rio de Janeiro, né? Enfim, é isso, eu vou. E aí o trânsito, né, desse espaço que você trouxe, como ele é diferente o trânsito dentro do espaço da máquina de controle, né, da máquina de patrulha, e aquele espaço da máquina de controle do ônibus, que a gente vê primeiro o sonho, né, e depois a realidade. Como que nesse filme, né, mas como que a gente pode traçar essa linha, né, dessas diferentes maneiras de imaginar o desejo, de imaginar o sonho, né? A máquina de controle e a patrulha, né, a viatura de controle que está ali, ela está desejando o quê? Uma caça. É uma caça ali. Eles estão com várias ferramentas para alcançar algo que está sendo caçado. E as mulheres no ônibus, elas estão celebrando. Não tem caça ali. Tem encontro, tem contato, tem música, tem rebolation. Ela fez aqui o rebolation, eu fui contaminada aqui. Enfim, tá dando para entender, né, gente? A dimensão delinquir. Aí, alguém mais? Gabriel, que foi renunciado? Fernanda? Su, quer falar alguma coisa? Eu tenho um comentário, na verdade, mas eu acho que talvez vai rolar um desejo coletivo em breve de fazer a pausa e a gente pode avaliar também que horas que faz isso, se faz antes ou depois do próximo trecho. Mas vendo, né, o Abjetas e vendo agora o trecho do Mato Seco e também os outros filmes da mostra, né, que a gente viu, mas pensando especificamente essa dimensão queer para pensar essa perspectiva das bruxas, né, a gente aqui na mostra a gente traz né, nossa intenção é pegar essa palavra que significa tantas coisas diferentes e que é tão possível de ser cooptada, né, de ser levada tanto para um lado né, preconceituoso, assim, né, de reforçar estereótipos muito limitadores que continuam se atualizando, não estão no passado do cinema, estão muito presentes, né, e também pegar essa mesma palavra e ressignificar ela de uma outra forma, né, de diferentes maneiras, como ampliação de perspectivas feministas, né, de perspectivas transfeministas, perspectivas diaspóricas, né, enfim, pensando outras invenções, reinvenções mesmo para a mesma palavra. E eu acho que talvez, né, o que vem desses dois trechos, né, desses filmes que a gente viu e dessa potência dessa palavra, delinquir, né, e dessas invenções de palavras, né, magicizando, delinquir, era justamente isso, pegar algo que está naturalizado, aparentemente desnaturalizar, né? Torcer por dentro, assim, isso com a própria palavra, isso com a linguagem, isso com a forma. E o Abjetas faz isso muito, né? E comparando, talvez, né, com o Mato Seco, inevitavelmente, o Mato Seco parece muito mais controlado nesse sentido, sabe? Assim, de, claro, um porte de cinema, um tipo de, né, de proposta cinematográfica, né, que a Dirley e Joana já vem construindo há muito tempo. E o Abjetas, por ser mais cheio de arestas, sabe, assim, de ensaiar e fazer exercícios outros, e que permite conservar uma certa estranheza daquilo que é inapreensível, que eu acho que talvez está aí a força, né, maior desse curta, e não só dele, né, a gente está falando dele como exemplo, tem vários outros, mas pensando nesse gesto assim, do delinquir, né, de pegar a delinquência e né, torcer por dentro, né? Pegar alguma coisa que a princípio está denominando algo desumanizador e violento e devolver, não, então é nosso, então agora é nossa essa palavra, então pronto, né, nos diz respeito. É um pouco nesse sentido assim que eu vim desdobrando, só falar. Muito bom, essa ideia de torcer por dentro, muito bom. Bom, esses dois filmes, eles estão num outro trabalho também, que, enfim, logo vai ser publicado. Revista acadêmica, né, gente? A gente sabe como é que demora, o negócio já está aceito, lá está no prelo. Mas costurando, né, essa potência das liminaridades estéticas e desses corpos que transformam o que está
na realidade compreensível, né? Aí do Mato Seco em Chamas, a Carla já está nessa contaminação há um tempo comigo, né? Mas eu trabalho especificamente com 3 trechos e esse é um dos trechos. Entendendo isso mesmo, porque o Mato Seco em Chamas é um filme muito maior, tem outras coisas que o concernem, que o constrangem, que o fazem, inclusive, na própria trajetória de Adirley e de Joana, serem o filme que é, né? Mas Abjetas é um filme que toda vez que eu vejo coisas novas. E toda vez que eu tenho a possibilidade de mostrar para outras pessoas, as pessoas trazem coisas que eu ainda não havia visto. E se Rafael já viu 10 vezes, eu devo ter visto umas 30. Então, assim, isso, esses filmes, né, enquanto liminaridade estética, política, criativa, que são uma mônada de possibilidades em si só, né, em si mesmados em si só, e que conversam com todos muitos outros, né. Todo mundo quer intervalo agora? É isso? Rolou? Não, calma. Já a gente segura mais. A gente tem mais 4 minutos. A gente tem mais um trecho e mais um curta, dá? Vamos mais um trecho e a gente avalia? Adriele, por favor, o próximo da constelação aí é um trecho de mais 5 minutos. 5 minutos, tá bem? Um filme que também está na curadoria da mostra. Não, eu vou falar depois. Aí eu não consigo continuar. Orlando, minha biografia política de Paul B. Preciado, 2023, está na mostra. Quem já viu? Não consegui assistir. Mas vai entrar em cartaz, né? Tá entrando em cartaz. Então, só dar um parênteses. Esse filme a gente exibiu na mostra, né? Passou uma vez e ele vai ser exibido no Estação Net de Botafogo, nessa quarta, dia 26, e também no dia 2 de julho. Então, e depois vai entrar em cartaz oficialmente. Em sala de cinema, então, né, quem não viu também vai ter oportunidade de ver. Achei que passou no Varilux também. Passou no Varilux, sim, passou. Não consegui assistir. Enfim, é um filme que foi a mostra Mulheres Mágicas, Reinvenções da Bruxa de Cinema, que me mostrou, primeiramente, assim, eu sou muito fã de Paul B. Preciado há muito tempo, enfim, uma referência teórica, intelectual, corporal, política, profissional há muito tempo, né? E esse excerto, né, que é essa liminaridade, né, cinematográfica da sala de cirurgia, né, tantas vezes, né, em tantas séries, em tantos filmes, né, tantas vezes atualizada, e que aqui a gente tem, né, a ficção política sendo operada, né, então aí a gente ainda tem essa, enfim, transformação desse corpo, né, que está ali sendo sofrendo uma intervenção cirúrgica, né? Uma intervenção que é feita por corporalidades delinquias, né? Essas pessoas que estão ali operando, elas já foram apresentadas no filme, né? Gente, eu queria passar o filme todo também, mas não vocês sabem como é, né? Oficina e tal. Mas enfim, essas corporalidades já foram apresentadas no filme, elas estão ali, a gente vê rapidinho ali nesse excerto, elas se preparando e entrando, enfim, para essa intervenção na história, né, nesse registro textual, nessa história que é ocidental, né, que é do livro, né, esse objeto que é um objeto de valor, né, que a gente não pode esquecer, né, o que é um livro, né, para nós, e que vai costurar a referência da história, da memória, do corpo de Paul em outro tempo, para transfigurar, né, o próprio livro da Virginia Woolf, que chama Orlando, né, e que conta uma história que a Paul fala um pouco aqui dessa história para a gente, mas que, na verdade, está atualizando essa história para esse tempo presente, porque uma das grandes discussões de Orlando é a impossibilidade do registro do registro identitário dessas corporalidades na França, né? Dessas existências queers na França,
né? Não é possível ter um nome social, não é possível ter uma carteira de identidade, não é possível, então você, enfim, não binário ou uma pessoa trans, enfim, não é mais aquele corpo do seu registro, mas você não tem um outro documento, então você chega e você não é reconhecido. Né? Então é uma luta que ainda está em curso lá, que aqui a gente já transpôs, mas que a gente continua nessa luta, né? Enfim, então trouxe essa dimensão dele queer, não sabia qual excerto trazer, mas achei que na potência do entendimento cinematográfico que a gente está querendo aqui fabular a continuidade dos nossos passos seria um ponto importante. Fala, quem quer falar? Falei demais aqui agora, né? Ficou emocionada. Deixa eu falar um negócio. Por favor. Primeiro, eu queria agradecer muito a mostra por ter trazido esse filme, assim, super em primeira mão, né? Eu consegui ver aqui no dia, fiquei muito feliz, porque eu já queria ver há algum tempo. E eu acho que esse filme do Preciado ele traz uma dimensão histórica super relevante, que são questões que me interessam, né? E curioso que ontem, por acaso, por sincronicidade, eu acabei caindo na minha mão umas edições digitais, claro, da revista de antropofagia, do movimento antropofágico, lá de 28. Aí eu falei, nossa, eu não lembrava que Orlando era de 28. E aí eles têm lá, uma das coisas que ele fala é que a ciência é derivada da magia, né? Assim como a justiça se deriva da vingança, né? Que são estados primordiais, não é? Humanos, né? E a gente tem essas dimensões o tempo inteiro presentes, né? O filme, quer dizer, quem conseguir ver o filme depois, sem fazer spoiler, né? Vai ver que tem esse elemento o tempo inteiro de uma certa magicidade, porque me incomoda muito ficar falando, cinema é magia. Quando as pessoas falam isso, elas estão falando um padrão estético, hollywoodiano. Agora, a magicidade do cinema, aí já fala mais. Alguém mais quer falar sobre Orlando? Tem uma dimensão performática muito importante nesse filme também, de toda, inclusive, essa multiplicidade de corporalidades que existem no entendimento das dissidências de gênero. Assim. É muito incrível ver essa transfiguração dessas corporalidades em Orlando, né? Enfim, fazendo também, em alguma medida, né, uma atualização dessa luta imaginária, né, que já está há tanto tempo aí em vigor, né? Quando Silvia Federici escreve o Caliban e a Bruxa, né, que enfim é um dos textos aí fulcrais aí para gente pensar aqui na mostra, para pensar no trabalho também e tal, né? Ela diz, né, desse lugar dos corpos que eram controlados pela Inquisição, que eram queimados, os corpos das bruxas, os corpos calibãs, as dissidências, né? O corpo do Caliban é um corpo dissidente, né? As corporalidades que não eram compreendidas dentro de uma heteronormatividade capaz de reproduzir, produzir depois, né, mão de obra. Naquele primeiro momento ainda tinha um controle que não era muito inteligível sobre a ideia da mão de obra, mas de formar, né, corpos para serem governados nos reinos e que logo viriam se tornar nações, né? Mas a ideia do Caliban e a Bruxa já está ali, né? Esse controle nas corporalidades e não só no corpo da mulher, mas também nas corporalidades dissidentes. Enfim, só porque a Silvia Federici passou aqui, eu não tinha chamado ela ainda, mas ela está aqui o tempo todo, né? Enfim. Bora ver o último filme para a gente fazer um intervalo e voltar. Gente, vocês voltem, viu? A gente vai fazer um intervalo só para a gente poder fofocar ali fora outras coisas também, tá? Agora, o filme que vai passar é o Resiliência Tlaquache,
que está na mostra. É um filme muito potente, né? Ainda mais na tela, assim, eu estou emocionada de ter visto na tela do cinema, né? Enfim, tem essa coisa das imagens que são frenéticas, né? Mas que estão ali para tentar pulsar, né? Essa história, mais uma história queer, né? No meu entendimento, e uma história que também é uma memória da plantação, né? Se a gente pensar na Grada Quilomba, né? Enfim, uma história que também, que não é daqui, né? Do território brasileiro, mas que é do nosso território América, né? Tá no México, enfim, é algo que em alguma medida também estamos aqui vivendo, né, até hoje, né, lembrar que nessa Inquisição também as corporalidades das mulheres indígenas estavam nesse bojo do que era queimado, né, enfim, mas tem muitas histórias que estão aqui, né, o gambá, o que o gambá significa, né, a ideia do tlaquate, que é o gambá, né, e como que a Rose Dionísio, que é essa mulher referenciada ao final, enfim, numa existência na proteção de um território sagrado, que era uma colina que, enfim, estava sendo minerada, estava sendo desapropriada, é atacada, né, numa emboscada policial, depois que elas já tinham feito uma resistência de ocupar esse território, enquanto os homens trabalhavam na mina, né? Enfim, uma história complexa de muitas camadas. E aí ela faz o que o gambá faz. Ela se finge de morta, né? E os policiais deixam ela lá e ela se junta, né? E aí o filme, enfim, faz essa referência, né? E o gambá, ele é um ser mítico, né, para essas populações originárias desse território, né? Um ser mítico, enfim, por tudo que ele é, que a gente sabe que ele é, mas tem um mito fundador de que o rabo dele trazia o fogo, né? E de que, enfim, de que ele tem essa coisa de beber, né, as bebidas alcoólicas também, né, o aguamiel, o pulque, o mezcal, né, e, enfim, que ele também dança, e que esse rabo também é utilizado em rituais de cura, né, enfim, o sangue dele também tem uma dimensão curativa, e aí, aí a gente precisa ir estudar, né, fazer uma imersão com a Naomi, e mesmo com essas ancestras que a Naomi, que é a diretora, atualiza aqui, né, nesse território, né? Tem a coisa da canha também, né, da cana, né, da canha que está ali transfigurada, né, naquele ser que está no bar, né, e essa imagem do bar, né? Gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Como que a cana se transfigura nessa expropriação industrial, né? Que não é a expropriação só da terra que planta e que, enfim, aqui a gente desenvolve o etanol e tudo mais, e tem a nossa cachaça, enfim, mas que também está sendo, né, gentrificada, né? Está sendo, enfim, industrializada, né? Na música do filme. Eles falam da gentrificação do mezcal, né? Tem uma expropriação dessa bebida, que é uma bebida sagrada, né? Dessas populações, que agora não está mais acessível, né? Por quê? Porque a gente poderia chamar de gourmetizou também, né? A gente usa esse termo aqui, né? Enfim, estou aqui falando. Quem mais quer falar? Nossa, bastante coisa, né? Não, acho que tentando elaborar um pouco e juntando com o que a gente viu, né? Eu achei bem legal sua fala no começo, assim, contextualizando lá no começo, assim, essa coisa da liminaridade, desses espaços, dessas zonas, né? De encontros que são incertas, assim, que não são definidas e que as potências acontecem ali. E aí a partir desses recortes, né, dos trechos e dos curtas, assim, agora, né, enfim, tem alguma coisa aqui
tipo, borbulhando, mas que faz bastante sentido e que eu consegui visualizar, assim. Acho que esse último filme potencializou isso, assim, meio ao cubo. Tipo, tinha uma hora que tudo era uma coisa só, sabe? Tipo, essas corporalidades, as pessoas e as plantas, assim, tipo, tudo tinha esse mesmo princípio. E como nesses filmes, essa ideia, e eu, né, acho que Delinquir inevitavelmente atravessa o corpo, né? Assim, o corpo é a materialidade também, não apenas, né? Assim, acho que acontece por outras formas, mas mesmo um corpo que pensa ou que está em ebulição, assim, ele fica bem evidente, né? Tipo aquela montagem do corpo seco, do mato seco em chamas, que dança, helicóptero, ônibus, né? Corpos em chamas, corta para aqueles corpos controlados, né? Assim, para aquelas corporalidades rígidas. E aqui, né? Nesse outro também o corpo e a música também nesse lugar, assim, essas expressões meio uma catarse, assim, tanto de assistir, e eu acho que o próprio gesto, né, essas pessoas ali fazendo aquilo também, como esse processo poderoso, né, assim, acho que especial e marca, assim, nada fica como era antes, né, enfim. Eu acho que só comentar um pouco desse filme, assim, que ele é bem complexo, né? Tem muita coisa acontecendo. Esse último, né, da Naomi Rincon Gallardo, que é uma artista visual, na verdade, assim, ela construiu muito da sua carreira nas artes visuais, com instalação, inclusive tem vários trabalhos que não passam em sala de cinema, que são várias telas simultâneas, então não é feito para ver de uma coisa só, para você não saber para onde olhar. Então eu conversei com ela assim, para entender o que a gente poderia passar, que eu acompanhei um pouco o trabalho dela, e ela falou desse, assim, que passou aqui no Brasil na Bienal de 2021, Faz Escuro Mas Eu Canto. Partes dos trabalhos dela passaram lá, e esse também, assim. E é isso, é um filme... Se tem um filme estranho, é esse, sabe? Assim, estranho como essa palavra, né? O queer, como um dos significados do queer, assim, com essa estranheza que você não consegue exatamente entender, você não sabe por onde chegar, tem coisas que interessam, mas você não consegue fazer uma narrativa, né? Uma coisa fechadinha, assim. E ela é isso, ela parte de conversas com essa advogada e ativista mexicana Rosalinda Dionísio, né, que ela agradece no final como Rose Dionísio, que tem todo esse trabalho político, né, ativista nessas comunidades em Oaxaca, nessa região do México, e que foi alvo dessa violência, desses sicários, né, desses assassinos contratados pelas grandes mineradoras, né, da região, assim. E mais resistiu, né? Enfim, sobreviveu e está aí contando sua história, inspirando. E a partir disso, ela traz essas outras histórias, né, indígenas, assim, enfim, mexicanas, e esse diálogo entre seres humanos e não humanos, né? Então você tem a personificação da montanha, né? A gente começa e termina esse curta com essa montanha falando, do tempo, desses tempos que são outros e que se conectam de outras formas que não são lineares nem um pouco, né? Aí você tem a personificação do gambá, que lá no México é o Tlacuate, que é inclusive interpretado pela própria diretora, ela que está debaixo lá do gambá dançando. E aí você tem o agave e essa quarta personagem, que é a Senhora Cana, né? No final, que é o bar que ficam bebendo dos peitos da Senhora Cana. Então, e aí ela faz isso por uma estética também desse improviso, né? Enfim, tudo é meio feio, tudo é meio enjambrado nesse sentido, assim, que não está tentando exatamente emular, né? Assim, simular uma naturalidade das coisas, está querendo justamente criar com o que tem em mãos, assim. Eu acho que tudo isso está se conectando um pouco com essa dimensão da liminaridade que você traz, e também dessa dimensão queer, que é essa palavra que a gente, parece toda vez que repete, ela não significa a mesma coisa, né? E justamente é isso, assim, né? É a importância de não encerrar em algo, então é isso, agora eu entendi. Não existe, né? Enfim, tem que estar em transformação,
né, é isso, corporalidades, tempos, desejos, subjetividades que estão em transformação. Desculpa, eu dei uma aula aqui, mas é porque eu pensei muito sobre esse filme para ele estar nessa mostra e eu queria compartilhar um pouco. Só agradecer muito mesmo. Nossa proposição é aquela parada xixi. Vamos pensar 15 minutos para a gente retornar, porque o nosso tempo está super acelerado. Eu vou até reelaborar aqui a proposição dos exercícios, mas só para a gente conseguir trocar um pouco mais, tá bem? 15 minutos? Que horas são? Deixa eu ver. 4h20. 4h? Ah, perfeito. Então é isso, 16h35 de volta. O tempo melhor não há, né, gente? Olha só como que é. Agora a gente fazer 2 exercícios, mas acho que a gente já trocou um pouco nessa primeira parte. Então o primeiro exercício eu vou pular, que assim a gente está aqui para movimentar, né? E eu vou fazer a proposição do segundo exercício. Acho que não tem muitas pessoas que ainda estão lá fora, mas quem chegar vem. A ideia é que a gente se organize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haha, em duplas. E aí sim, vamos quebrar, vamos misturar. A ideia é que a gente se misture mesmo, né? Para a gente fazer essa produção que a partir de referências de vocês, que vocês já compreendem ou estão compreendendo como referências delinquias, as duplas troquem essa referência e criem uma proposta de agência delinquir para a gente apresentar e conversar sobre essas agências criativas aqui ainda. Então vai ser assim, se foi rápido até agora vai ser ainda mais agitado, compreendendo que é uma gira mesmo, tá? É tipo aquela ideia da umbigada, que a gente vem, dá uma umbigada, troca ali uma dancinha e já passa para outra pessoa dar uma umbigada, só pra gente começar. Bora! E aí, enquanto vocês estão se organizando, já vou dizer que Tati me disse que tem os e-mails de vocês, ela também vai passar uma lista de presença. Eu distribuirei agora, para esse momento aqui, algo que me é muito caro, papel e caneta, se vocês quiserem, a gente já vai distribuir, mas com esses e-mails que a Tati tem, meu intuito é que a gente continue a conversar, se assim for do gosto de vós messes. Tá bem? Eu tenho dúvida, para explicar melhor, porque eu não sei o que a gente tem que fazer. Então é isso. Ó. A perspectiva é que vocês se reúnam em duplas. E sim, né? Não dá dupla, pode ser de trio também, pode ser. E que nessa. Mas eu gostaria que vocês se misturassem, pessoas que vieram juntas. Olha lá, isso só fez até assim. E aí que vocês, nesses grupos de trabalho, trocassem referências que vocês estão compreendendo já como referências delinquias, né? A gente até começou isso aqui, né? O corpo elétrico, tá? Tô dando aqui um exemplo. Cinema, então? Pode ser cinema, mas pode ser outra coisa também. Uma música, tipo... Seu Valdir, meu amor, de Ave Sangria, por exemplo, né? Você vai ver, me senti agora antiga. Mas, enfim, referências. Então, para esse primeiro momento, da gente se entender, quer dizer, vocês, né? Eu tô aqui, estarei juntos. E aí, a partir dessas trocas referenciais delinquias, produzirem nesses grupos, pequenos agrupamentos, uma proposição delinquir para apresentar aqui na gira, nessa gira umbigada. Aí pode ser um breve enredo, um breve argumento, mas pode ser uma rima de rap, pode ser uma proposta performática, mas entendendo esse lugar do delinquir, enfim, entre as liminaridades criativas, né, e também que enfrente, né, o controle e o poder no ser queer. Melhorou? Beleza? Então, bora se agitar. O papel e caneta tá aqui. Obrigada, gente.
de papel. Até que eu tenho. Mas, gente, aqui, se quiser o papel e caneta também para rabiscar outra coisa, que não precisa ser só o que vocês vão criar. Sempre é. Eu vou te deixar as fotos. Eu tenho aqui. Tem? Tá ótimo. Vocês querem? Nós temos poucos minutos até o fim do nosso tempo programado, assim, tô nesse agito para a gente poder mesmo consolidar essa proposição. Rafael e Gabriel já estão ali com... Obrigada, viu? Obrigada, gente, por começar. Vamos repetir então, tá? A gente pensou numa curta-metragem falando sobre a questão dos corpos trans, das mulheres trans. E a gente trouxe 2 personagens. A curta-metragem se passaria em 3 linhas narrativas, né? 3 temporalidades. E a primeira e a segunda temporalidade seria em 1976, com dois personagens, a Heloína dos Leopardos e a Rogirene. A Rogirene, ela é uma mulher real, ela é a primeira mulher trans que foi feita a cirurgia de resignação de gênero aqui no Brasil, pelo Dr. Roberto Farina. E foi feito antes de 76, mas já em 1976 foi feita a denúncia, porque o Dr. Roberto Farina ele continuou realizando a cirurgia de resignação de gênero. E ele foi denunciado, e como ela foi o primeiro caso de cirurgia, ela também foi denunciada. E ela foi levada pelo IMEG para fazer uma série de exames para eles derem certificar se ela era mulher ou não. E ela está viva. A última notícia dela foi de 2015 pela BBC. Ela é uma pioneira, mas por causa dessas violências que ela passou em 76, a gente não sabe mais nada dela. E em contraponto, a Rogirene é a Heloína dos Leopardos, que em 76 foi a primeira rainha de bateria pela Beija-Flor, e era uma mulher trans. Aí a gente então seria um curta-metragem que seriam 3 linhas do tempo, assim, né, inspirado em As Horas, botando como contraponto, né, essas 2 mulheres reais, a Heloína dos Leopardos desfilando pela Beija-Flor. Ela foi a primeira rainha de bateria, isso causou um grande furor, ela foi o grande evento do carnaval, por ser esse corpo dissidente, né, mas também extremamente feminilizado, né, que ela buscava muito essa passabilidade, mas as pessoas ficaram muito fascinadas, né, por esse corpo, quem era essa mulher. Ela ganhou uma notoriedade muito grande e ao mesmo tempo, nesse mesmo ano, né, pensando também que era um momento de ditadura militar, né, a Valdirene, que estava passando por esse controle do próprio Estado. E aí a gente pensou uma terceira linha narrativa, que seria ficcional, passada no tempo presente, que seria o legado, né, dessa oposição, que seria essa personagem não binária que estaria se preparando para sair do carnaval e performar um corpo que não se define por uma binaridade, né? Aí a gente também pensou muito aqui, conversando, né, falando um pouco sobre o projeto e tal, sobre essa oposição desse corpo que se liberta na Avenida Presidente Vargas, que é um lugar público e tal, mas ao mesmo tempo ter um corpo trans também controlado dentro de um ambiente fechado. Então teria essa oposição, pensando, né, nessa terceira linha narrativa de começar num ambiente isolado, dentro de casa. Também esse corpo, por mais que vá lá se libertar, também está em conflito, porque também tem uma sociedade que está ali pressionando. Então você nunca sabe se você vai conseguir de fato se libertar, ou sair na rua, ou se você vai sofrer uma violência ou não, mas um final ali que seja edificante, né? Aleluia, arrepiei. Purpurinado. Quer complementar? Não? É isso. Então, Noite das Férias. Noite das Férias? Pode passar.
Adorei. Rainha dos Leopardos. Heloína dos Leopardos. Heloína. Heloína, isso. Tá viva também, as duas estão vivas. Por favor, esses. Bom, a nossa ideia foi meio que uma ideia um pouquinho baseada em um artista que a gente já conhece, que é o Randolph Lamonier, mas geralmente ele faz artes visuais, imaginando notícias sobre de um futuro, que são utópicas e às vezes até um pouco... Tem uma notícia dele que ele diz que em 2000 e alguma coisa a segunda presidente travesti foi eleita, e aí tipo, ele sempre faz notícias sobre o futuro assim. E aí a nossa seria uma ideia performática de ser falada, né, de ser dita, como uma retrospectiva da década de 2060. E aí nessa retrospectiva a gente traria algumas notícias. A gente acabou não pensando muitas das notícias. A gente pensou a partir do nosso território de Duque de Caxias. Então a gente acabou não pensando muitas, e as duas primeiras elas eram mais ligadas à política eleitoral, mas a gente também queria pensar algumas outras noções. As duas primeiras seriam para 2061, a eleição da primeira mulher trans como prefeita de Duque de Caxias, e em 2065 o apoio da ex-presidente Erika Hilton à reeleição, à reeleição da nossa prefeita. E nos demais a gente queria dar algumas outras notícias da mesma década que estivessem ligadas à segurança tanto da comunidade queer que vive no nosso território, como do restante da população, né? Então, tipo, que fossem notícias ligadas à nossa segurança, ao nosso transporte, à comunicação da nossa cultura e as questões que estivessem funcionando ali, né? Então, seria uma ideia performática de retrospectiva da década de 2060, e aí ter essas notícias. Primeira prefeita e assim vai. Eu continuar alguma coisa. Acho que a gente teve essa ideia porque a gente vive numa realidade de um município que é controlado por famílias há décadas e que é muito difícil pessoas como nós participarem da política, participarem de movimentos. São assuntos que encontram essa dificuldade de trabalho, né, por conta da realidade das periferias do Estado e também, principalmente, das pessoas da comunidade encontrarem centros culturais, centros de expressão. Então, dentro disso, desse futuro utópico, né, a gente também gostaria que a Baixada Fluminense fosse um centro cultural. Já é um centro muito rico em cultura, mas fosse um centro de eventos e expressões culturais para que os moradores de lá, incluindo nisso as populações queer, pudessem, no seu próprio território, trabalhar o próprio território e no seu próprio território se expressar, consumir arte. É muito difícil ter que fazer um deslocamento muito grande e eu acho que isso afasta muito as populações de lá disso, né? Então, além da utopia de uma pessoa, de um corpo dissidente governar todos os moradores de uma região de Baixada, essa utopia de que seja um centro irradiador de cultura e que as pessoas possam consumir lá também. É isso que a gente estava pensando. Eu também acredito que, definitivamente, ser uma pessoa queer onde a gente consegue ter um espaço cultural já fomentado é muito mais confortável e seguro, até pra gente se expressar e pra gente ser respeitado pelas pessoas ao nosso redor. Então, dependendo do ambiente em que a gente está, o quão mais a gente fomenta a cultura, mais seguro é para as nossas populações também. Então, isso também está ligado com as ideias e com as notícias que a gente gostaria de ter para um futuro e que a gente gostaria de magicizar, talvez, né, e profetizar nesse tipo de performance. É isso. Já sonho ser convidada para ir conhecer Duque de Caxias nessa potência. Bom, a gente sentou ali e ficou pensando em algumas conexões entre as coisas que nós vimos, né, e coisas que estão acontecendo e coisas que aconteceram. E ao longo dos filmes todos que eu já vi da mostra de hoje, eu não consegui esquecer de uma personagem histórica, porque a questão da história me interessa muito, da memória, uma personagem chamada Branca Dias. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar. Ela foi uma mulher que foi perseguida pela Santa Inquisição, né? Ela era uma mulher portuguesa, era uma mulher branca,
né, e foi perseguida por judaísmo, considerada cristã nova. E não adiantou só perseguir Branca Dias. Branca Dias foi presa, Branca Dias foi exilada no Brasil, Branca Dias foi denunciada pela mãe e pela irmã. O neto de Branca Dias foi preso, os ossos de Branca Dias foram queimados, não sobrou nada e uma memória muito parca, histórica. Não é? Então a gente pensou numa situação em que Branca Dias encontra uma outra personagem que vai vingar Branca Dias, podendo entender a vingança também como uma justiça contemporânea. Vinícius. Essa personagem é a Erika Hilton, que foi citada aqui, que entra numa espécie de documentário investigativo, assim, numa saga câmera na mão, e vai... Primeiro, né, a gente se questionou como acionar, como ativar, né, a presença da Branca Dias. E aí talvez seria pelo... Porque se os ossos dela foram queimados, inclusive, assim, sem nenhuma materialidade, provavelmente Erika Dias, eu quero falar, meu Deus. Erika Hilton ia ter que ir lá na Torre do Tombo, em Portugal, procurar o papel oficializando essa morte, aí a partir disso ritualizar e ativar a presença da Branca Dias. E a partir desse ritual, né, que seria feito ali de uma forma muito respeitosa e discreta, ela teria as coordenadas assim do que fazer ou o que poderia ser feito para expor, né, essas figuras e essa rede de controle que na verdade é algo muito atual e presente, né? Você pensar na própria bancada, que ela tem que lidar todos os dias com homens, sobretudo, e pessoas controlando os corpos, né? Então, na verdade, seria quase uma atualização de algo para ela realizar ali. E aí a gente entrou também nesse senso entre vingança e justiça, né? Assim, ou não, assim, no caso da Branca Dias, mas outros casos de pessoas, na verdade, que, né, buscariam se vingar de alguma forma pessoal, tipo, matou, etc. Enfim, e chegar numa pessoa específica, mas qual a relação disso, a diferença disso para uma ideia de justiça. Enfim, a gente chegou nessas especulações, assim, mas seria essa fabulação assim, da Erika Hilton e da Branca Dias. E o mote é: não tolerarei que essa situação permaneça. Bom, a gente fez uma articulação entre psicologia e cinema, que são as nossas áreas. Eu puxei um pouquinho pela psicologia, de pensar o abusada, né, da quantidade, né, hoje tem muitas notícias falando da quantidade de abuso que está acontecendo, desse abusada de uma maneira passiva, de um revirão, de uma abusada de maneira ativa, né, de abusada para abusada. Eu sou abusada, delinquir, né? E aí eu sou de Bangu, eu pensei no Breno de Santana, que é lá de Santíssimo, que de tanto ser chamado de viadinho a vida inteira, ele tem as performances dele mundo afora como o viadinho, e é um sucesso maravilhoso. E a gente pensou numa poesia. Então, eu acho que a nossa performance foi mais essa conversa, né, também sobre esses corpos das crianças, né, que é um tema, né, que eu acho que esse termo abusada, que a gente transgride a isso, mas esses corpos das crianças têm toda essa espontaneidade, né, eu acho que a gente divagou um pouco nas conversas, assim, mas aí Carol, né, me apresentou, que eu não conhecia, eu acredito que vocês possam conhecer, uma poeta que já faleceu e que vem desse lugar da queer. Ela faleceu da década de 40, né, pelo que eu vi. Assim, não sei se vocês conhecem, Eurídice Fontella. E ela tem um poema, né, que iniciação: se vens a uma terra estranha, curva-te. Se este lugar é esquisito, curva-te. Se o dia é todo estranheza, submete-te. És infinitamente mais estranho. Então, né, esse lugar do estranho... Enfim, eu fui apresentada e fui tocada. Né, eu acho que... Eurídice Fontella, né?
que sendo atravessadas por várias, né, linguagens artísticas, né? Fabulação, performance, texto literário, poesia, cinema, né? Tempos, e vocês? Vamos lá, Carla e Fernanda. Temos um último aqui, talvez um pouco relembrando o que vocês falaram por último, talvez nosso lugar de criação foi mais conversar mesmo, né, a partir das nossas histórias e nossas perspectivas e dos filmes que vimos hoje, né. Fernanda não conhecia alguns, eu conhecia, e a gente, enfim, chegou em algumas linhas de força mesmo, né? Enfim, coisas que nos tocaram, enfim, estávamos começando a pensar uma cena, não é um roteiro elaborado como vocês trouxeram, enfim, o filme de vocês está pronto, tem até nome. Mas foi mais uma cena, assim, pensando, talvez, vou passar para você falar daqui a pouco, mas pensando talvez o encontro entre mulheres indomáveis, né, incontroláveis, né, em que a espontaneidade delas aparecesse. Pensando muito o Abjetas 288 e esse último, né, o Resiliência Tlaquate, né, que seria num espaço de natureza, e não chegamos a definir exatamente, mas eu lembrei muito dessa caverna que aparece ao final, né, no Resiliência Tlaquate, quando elas estão, tá lá o Gambá e a Rose, Dionísio, que estão ali juntos, e aquele final dela dançando dentro daquela caverna, mas também pode ser uma floresta, enfim, também pode ser um outro espaço natural em que essa ideia de que essas mulheres não pertencem a ninguém, né? Você quer falar um pouquinho? Boa tarde. Eu estava até conversando com Carla, né, que hoje em dia eu tenho até dificuldade de saber qual é o meu espaço de fala por conta da repressão, né? Que sofri verdadeiramente sobre isso, quando comecei a me expressar demais. E nessa última película eu chorei muito. Essa última película videográfica me fez chorar demais, quando uma das personagens começa a convocar o poder da natureza como resposta, por conta dos abusos, traçando um paralelo do que as meninas comentaram, quando estão acontecendo os abusos naquela terra de especulação de mineração. Então ela vem poderosa e ela vem clamando os poderes da natureza para defendê-la, né? Então, as mulheres mágicas, elas guardam esse segredo, porque, como Carla estava comentando, são mulheres que conhecem o seu próprio corpo, são mulheres que vivem num outro tempo, têm outro ritmo, são harmonizadas consigo mesmas antes de estarem compartilhando-se, né? Vivem a sabedoria ancestral de uma maneira muito contundente. São mulheres voltadas ao recolhimento quando estão nos seus períodos menstruais, né? Que é uma característica das feiticeiras, das bruxonas mesmo. A gente quer entender o que está acontecendo. Então, é o que eu estou te falando. Não sei mais como me expressar. Tenho medo de terminar no pinel ou presa quando falo as coisas, né? Então, estava falando com o Carla no segundo filme, mostra as meninas super livres lá dentro do ônibus e não sei o quê. E o que entendi elas na próxima cena estão presas. Não tem homens no ônibus. Elas estão vivendo os seus prazeres individuais somente entre elas. Então, até comentei também, essa guerra entre machismo e feminismo não faz o mínimo sentido para mim, quando o feminismo quer apenas proteção. Não queremos um espaço de conquista, queremos um espaço de proteção, de segurança, de pertencimento a nós mesmos. Queremos um pouco de espaço para nós. Então, o primeiro filme... olha, gente, o primeiro filme, Abjetas 288, eu fiquei muito chocada no começo, extremamente chocada com Betina, toda certinha, fazendo propaganda de Aracaju Gardens. E as meninas querem ir para Aracaju Gardens mesmo, sendo totalmente incoerentes e pervertidas e muito maluconas. E elas querem saber aonde é e como chegar. E elas nunca conseguem chegar em Aracaju Gardens, né? Porque estão totalmente fora e banidas, porque são o caos acontecendo. São de contato, e elas têm amizade. Elas se pertencem na amizade, elas se conectam, elas se tocam, elas são muito legítimas, elas são verdadeiríssimas, né?
tocam nas paredes e nos objetos e fumam erva. E quando fumam erva, em seguida aparece repressão. Em seguida aparece repressão. Então, todos esses... Eu falei com Carla, os filmes foram milimetricamente conectados de uma maneira extremamente inteligente. Então... É isso, a gente começou a pensar a partir disso, sabe? E é o que eu até... Muita sensibilidade para tocar nesse assunto, porque está acontecendo agora, é momento presente. Então, traçando um paralelo muito fixo entre a primeira película, dessa coisa de você estar banido de um reino, estar banido do que parece ser um mundo ideal, por você ser totalmente caótica e criativa e espontânea e do movimento e fazendo amizade e do contato. E de repente, assim, vocês também devem viajar muitas realidades, né? Para mim, Rio Grande do Sul parece Aracaju Gardens total. Tudo muito certo e correto e organizado e tudo em seu lugar. Mas estou banida de Aracaju Garden porque sou deliqueer, né? Sou abjetas, total. Abjetas prevaleceu no final. E Aracaju Gardens teve que se reinventar. E é isso, a gente chegou nessa conclusão de que Aracaju Gardens existe, na verdade, em todas as cidades, todos os lugares que vai ser Aracaju Gardens, né? Então a gente tem que criar formas de quebrar com isso. Né? Aracaju Gardens está dentro da gente. Também, é nosso mecanismo de controle e é necessário também, a nossa segurança pessoal também é necessário. Delinquir é necessário, Aracaju Garden é necessário. Muito importante. Eu sou péssima para saber quem falou, acho que foi o Foucault, né? Não se apaixone pelo poder. É a potência. Se ligar na potência. A potência dos corpos. A pior cumplicidade é essa que me habita. O quão Aracaju Garden eu quero ser. E hoje esse evento aqui me convida à ponte. Como é que é aquela música do Lenine? Se você quer não sei o que, olha a ponte, olha a ponte. Tem uma música do Lenine que fala isso. É a ponte. Enquanto eu quiser o poder, meu corpo, meu corpo pode deixar de brilhar. Vai esmorecer. Muito bom, Carol. Gente, muito bom. Eu tô assim, completamente emocionada, embora não pareça, mas eu tô assim, tipo... O corpo tá... o carnaval, purpurina. E... consciência, né, política, assim, porque a luta é imensa, assim, a luta feminista, ela é infinita. A luta transfeminista, ela é nova e é a luta, assim, que corre aqui, né? Esse enfrentar o patriarcado é algo que a gente tem que fazer todo dia. E é algo que a gente tem que fazer, né, como a gente falou aqui, com a gente também, porque, né, afinal, né, independente do ano que a gente nasceu, né, essas coisas, né, foram colocadas, trazidas como o exemplo, como o que foi? O modelo, pronto, né? Modelo, controle, bom. Adorei tudo o que está borbulhando aqui, né? A gente podia, enfim, agora passar para a terceira fase, mas a gente tem o tempo, né? A gente tem as demandas desse espaço, então eu queria agradecer imensamente vocês por se disporem a estar aqui, pela troca. Queria dizer que eu vou, se vocês permitirem, acionar vocês por e-mail para a gente continuar conversando. Acho que os roteiros que surgiram aqui, que os argumentos, que as proposições, mesmo que tenham sido muito breves, né, apresentadas muito brevemente, são todas muito potentes no que elas podem ainda vir a ser. Então a gente pode pensar, enfim, numa continuidade disso, mesmo que seja para a gente criar outras coisas. Então, queria dizer dessa disposição que farei esse gesto. E queria que a gente tirasse uma foto juntos, assim, pra gente, enfim, ter as copas aqui. Obrigada. Tamo aí, gente.